Teve o alfa com Kellogg's na virada do século XIX, não, para o 20. Então, isso foi só o alfa, foi só o começo. Passa por todo o alfabeto até, enfim, chegar ao ômega. E ela tem a advertência de enfrentá-lo. E nós somos instruídos também a enfrentar essa apostasia ômega. Essa é a ordem, enfrentai-o já. Olha só, a senhora White teve aqui um episódio falando de um barco. Pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo por solapar os alicerces de nossa fé, mediante a disseminação de teorias sedutoras, lera eu um incidente acerca de um navio envolto em cerração, tendo à frente um iceberg. Por várias noites pouco dormi. Tinha a impressão de estar arcando sob um fardo, como um carro carregado de molhos. Uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se sobre as águas um navio envolto em densa cerração. Súbito, o vigia bradou: "Iceberg à frente!" Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: "Enfrentai-o!" Não houve um momento de hesitação. Urgia ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve tremendo choque e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés com um ruído de trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, sofreu dano, mas não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo de proa a popa. Acho uma gracinha essa expressão, né? Qual criatura viva. E seguiu então o seu caminho. Mensagens Escolhidas, volume 1. Ela diz isso. Então, temos aqui o navio. E o que isso tem a ver com a igreja espiritual? Bem sabia eu o significado desta representação. Eu tinha minhas ordens, ouvir as palavras, como uma voz que viesse do nosso comandante. Enfrentai-o. Sabia qual era meu dever e que não havia um momento a perder. Chegar o tempo para a ação decidida. Eu devia sem tardança obedecer a ordem: enfrentai-o. Nessa noite estive acordada há 1 hora, escrevendo tão depressa quanto minha mão podia deslizar sobre o papel. Nos próximos dias, trabalhei diuturnamente, preparando para nosso povo as instruções que me foram dadas acerca dos erros que se insinuavam em nosso meio. Então, temos aí a descrição de Ellen White dessa cena. Muitos citam Mateus 18 para justificar: olha, se você ver algum erro, vai lá e fala com a pessoa primeiro, quem sabe ela não sabe e tudo mais. Mateus 18. Mas se você for lá ver em Mateus 18, diz assim, ó: se alguém pecar contra ti. E se a tua Bíblia não diz isso, vai pegar uma mais fiel aqui em James ao texto recebido possível e você vai ver isso, tá? Se alguém pecar contra ti. Mateus 18. Aqui, ó, verso 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Daí com 2 pessoas e aí tudo bem. Mas quando o pecado é público, quando alguém prega um erro publicamente, qual que é a instrução que nos é dada? Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. A preocupação é com todos, não é só com a pessoa. Se a pessoa for humilde, assim como muitas pessoas que foram repreendidas publicamente vão aceitar o testemunho, não, realmente eu estava errado, vão fazer confissão pública, tá? Em humildade. Então isso é importante termos em mente. Esse verso o Walter Veite sempre menciona no início de suas palestras da série Ataque Total. E não comungueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-as. Quero deixar bem claro que nós amamos a IASD, queremos protegê-la da sutil infiltração do espiritualismo. Tá? Queremos ser vigias fiéis, amamos a cidade, digamos que estamos em cima do muro e, pessoal, está vindo um perigo lá no horizonte. Será que isso eu estou sendo um traidor ou estou sendo amigo? Quem avisa o quê? Eu estou alertando eles para, olha, armem-se, cuidado, é perigoso, isso, aquilo, entendeu? Nós também cremos nas 28 doutrinas fundamentais da igreja, a Trindade, temos aqui um seminário, Chalegre Filho, mostrando
como que isso é uma teoria, é uma doutrina bíblica e assim por diante, tá? Devolvemos os dízimos à igreja, enfim, vocês conhecem, né? Só para deixar isso claro e não haver qualquer margem para questionar a motivação. A senhora White diz, falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Mas como misturar um erro com a verdade? Ó, se eu pingar aqui uma gota de fel, uma gota do rio Tietê e misturar, você ia querer beber? Uma gotinha só. O resto é 99% bom. Não, como eles misturaram erro com a sua verdade, com a doutrina, e persistentemente, calculadamente, não desliza assim, não. Sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas. Então, qual que é o nosso dever? Deve-se lhes fazer oposição. Ué, mas isso aí quebra alguns paradigmas. Não pode falar mal, criticar. Ó, deve-se fazer oposição, não porque sejam homens maus. Não é isso, não é nada pessoal. Mas porque são mestres de falsidades. Como é que Jeremias lidou com o falso profeta Ananias? Tá? Que procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Igreja Remanescente, Ellen White. Enfim, vamos lá, oração centrante desmascarada. Existe um ministério, existe um movimento, digamos assim, leigo, não é nada oficial da igreja, graças a Deus. É um ministério leigo, um homem que já vamos ver quem é e tudo mais, que está com esse ministério começando, indo de igreja a igreja e tal, ensinando, e eles só vão em igreja onde são convidados pela comissão. Então, buscam não ter nenhuma aparência de dissidente, tudo, são cuidadosos. Um homem chamado Alcênio, ele mora na Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Ele se converteu ao adventismo, também ele conta que se curou da epilepsia, de uma forma sobrenatural, né? Ele foi ateu e ele era epilético. A esposa dele é espírita, até hoje, são alguns dados, uns fatos sobre ele. E ele também participou de sessões espíritas antes de se converter. Ele viu aparições e tudo mais. Ele contou isso, está tudo documentado, depois eu vou mostrar onde. Reuniões públicas e fechadas. Ele faz reuniões abertas para todo mundo, mais light e mais pesadas para os insiders, só para convidados, tá? E eu fui um desses convidados, eu fui lá, eu participei por um final de semana inteiro. Fui lá sexta à tarde, começou um intensivo até domingo às 4 da tarde, tá? Fechado. Trancaram os portões e eu estava com o coração na mão. Eu fui para analisar, eu estava meio tenso e estava lá analisando, comparando, escutando o que era isso, porque tem várias pessoas preocupadas com isso e com razão. Tem um grupo MASC no WhatsApp, MASC Nacional e tudo. E a ideia, o resumo da mensagem deles é o seguinte, ó, falar a Deus como um amigo, como se fala com um amigo, e ouvir a sua voz. Ok, soa bem a princípio. Esse aqui é o resumo do ministério MASC, Momentos a Sós com Cristo. Enfim, vamos lá ver um pouquinho. Eu sei que tem muitas pessoas, assim como esses pinguins aqui, inocentes sobre o iceberg, não sabem de nada que está acontecendo, estão felizes lá curtindo o sol, nesse movimento, mas mal sabem eles da crise que se aproxima, que já entrou. Então, se você é uma dessas pessoas que já participou, que já foi, que pratica isso, tá? Assim como quando nós pregamos sobre o papado, sobre o anticristo, sobre a besta, e nós sempre falamos, olha, não é contra os católicos que temos alguma coisa, não, é o sistema, entendeu? Só para deixar bem claro. E vamos depois também dar algumas dicas de como fazer corretamente. A gente não quer só falar não, não, não. Queremos também dar ideias de como é o correto. Enfim, vamos agora mais a fundo um pouquinho sobre a oração. Queremos deixar claro que nós cremos no seguinte. Podemos falar com Jesus ao caminhar. Ele diz, acha-me a tua mão direita. Salmo 16, verso 8. Podemos ter comunhão com Deus em nosso coração. Andar na companhia de Cristo. E diz, contai a Jesus tudo. Ótimo. Faça de seu amigo, não temos nada contra isso. É correto.
a nossa vida é tão frágil, a morte pode se avizinhar a qualquer momento. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se esse fosse o último dia a nós concedido, diz Ellen White. Quão intensamente zelosa então seria a nossa vida. Quão de perto seguiríamos a Jesus em todas as nossas palavras e ações. Tá? Vida religiosa, vida devocional intensa, deveria ser cada vez melhor. Temos que melhorar nisso, sem dúvida. Mas ela diz aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, a vereda da verdade acha-se muito perto da vereda do erro. E ambas as veredas podem parecer uma só, as mentes que não são dirigidas pelo Espírito Santo e que, portanto, não são ligeiras em discernir a diferença entre a verdade e o erro. Está bem pertinho, é uma linha tênue entre os dois, entre a verdade e o erro. Tá? Então aí vai uma ideia para você orar, discernimento, Senhor, me dê sabedoria para discernir os espíritos. 1 João fala para provar os espíritos, para ver se procedem de Deus ou não. Porque que Satanás vai aparecer como anjo de luz, isso já sabemos. Ele não é bobo, ele não está numa caverna, ele está vivo e ativo e é inteligente. O ser mais inteligente do universo depois de Deus. O raciocínio desse movimento é o seguinte: orar sem pedir nem agradecer. Para quê? Por quê? Para se acostumar a tratar Jesus como um amigo. Tá? A princípio, a resposta é essa. Não. É algo só temporário para você se desacostumar do vício, né? E só pedir, só agradecer. Tá, tem validade esse raciocínio, mas pode ser também enganoso. O importante é falar. Se algo te distrai, fale disso que te distraiu. Tá? Essa é a instrução que eles dão. Eu fui lá sexta-noite, sábado de manhã falando disso, até sábado à tarde. Aí mudou de assunto sobre ouvir a voz de Deus. Então, na parte da oração eles dizem, fale, você pega lá uma cadeira, senta e você não pode ficar pedindo nem agradecendo. Se policie. Fale em voz alta e sozinho, que ninguém ouça, tudo bem, sobre a questão de falar em voz alta ou baixa, isso aí não temos um claro assim do Senhor. E então fale, comece a falar por 20 minutos. Cronometrados, fale. Se você não tiver assunto, conta o dia, repete. A gente vai ver aqui o que eles dizem. Tá? O que vier à sua mente, fale. Essa é a instrução. O que vier à sua mente, fala para Deus. Quando acontecer isso, você ficar sem assunto, o que você faz? Você pega um assunto que você havia contado, você já contou, pega ele e conta de novo, repete. Só que, ao repetir esse assunto, se esforça para contar detalhes que não havia contado antes. Fala, Senhor Jesus, eu te contei, eu estou sem assunto para falar com o Senhor. Então, eu já contei isso, vou contar de novo. Foi assim, mas teve esse detalhe que eu não falei tanto, entendeu? E se acabar o assunto de novo, pode repetir mesmo, só que aí com mais detalhes. Aí não vai faltar assunto, então para você conversar o dia inteiro. Entendeu? Não é fácil isso, mas se você se esforçar e fizer, você vai ver a maravilha que vai acontecer. Terceira dificuldade, quando você se distrai. Você está lá conversando com Deus, aí de repente quando vê, está lá olhando para a formiga, um bichinho e tal, me lembra. Quando acontece isso, qual é a nossa reação natural? Imediatamente quando acontece isso, a gente, deixa eu voltar a orar. A nossa reação natural é voltar a falar com Deus no assunto que estava ou outro assunto, não é assim? Isso é a maior tragédia para a comunhão com Deus, para uma relação. Você nunca vai conseguir permanecer em Cristo assim. O que você tem que fazer? Quando você se distraiu, você não pode voltar a falar com Deus no assunto que estava, nem em outro assunto. Olha o que tem que fazer. Você sempre, irmãos, sempre, volte a falar com Deus, falando com Ele daquilo que distraiu você. Sempre. Você tem que voltar falando daquilo que te distraiu, sempre. Depois você muda de assunto. Então, se é uma formiga, você fala, olha, Senhor Deus, eu estava aqui falando com o Senhor, essa formiga chamou a atenção e ela me fez distrair, esquecer do Senhor, fiquei olhando para ela porque a cabeça dela é muito grande, as pernas pequenas, não sei o que e tal. Aí depois você muda de assunto, olha, Senhor, mas agora também que ele fala, entende? Sempre, irmãos, sempre, volte a falar com Deus falando daquilo que distrai você. Quando você está orando e perceber que a sua mente está em outra coisa, imediatamente para de orar. Para de orar o que você está orando. Para de falar o que está falando. E imediatamente comece a falar o que você está
pensando. Não se esforce para tirar da mente e concentrar na oração, faça o contrário. Para de orar e o que está orando e começa a falar o que está pensando. Tudo que vem na sua mente, põe na sua boca e fala para Deus. Senhor, eu estava aqui contando um negócio para o Senhor, mas eu não consigo parar de pensar. Segunda-feira eu tenho que pagar a conta, eu não tenho dinheiro, o Senhor vai fazer o que eu estou pensando. Ou então, Senhor, eu estou aqui falando com o Senhor, mas realmente não consigo parar de pensar no fulano, o que eu vou fazer e tal. Entende? Tudo que realmente põe na sua boca e fala. E se vier aqueles pensamentos imundos, aqueles pensamentos horríveis que às vezes a gente não quer vir na mente da gente, fala para Ele. Então essa é a filosofia, tá? E vamos ver que implicações isso tem. O que diz Caminho a Cristo? A oração não faz Deus baixar a nós, mas o quê? Eleva-nos a Ele. Eclesiastes, abramos a Bíblia, quem trouxe? Eclesiastes 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, diz ali Eclesiastes, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Não te precipites com a tua boca, nem no teu coração se apreste a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Isso quer dizer orar pouco? É assim, não. É quando você orar, que seja objetivo, ao ponto, bem pensadas as palavras. Que não seja blá, 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 fala, não para de falar. O que vier à tua mente, põe na boca e fala. Tá? Compare com assim está escrito. Vamos comparando. Ellen White, uma carta que eu li, inclusive está nas pérolas dos manuscritos que eu tenho publicado. Querido irmão T, você erra em suas orações e conversas. Você não vem a Deus do jeito que Ele gostaria que seu povo viesse. Então, apesar de ser uma carta, ela escreve o jeito que Deus gostaria que seu povo viesse, todos. Você deveria se aproximar de Deus como reverência, como um humilde suplicante a seus pés. De fato, se sentindo pobre, miserável, indigno do menor de seus favores. Você usa palavras floreadas demais, vai além dos limites. Parece que você conta uma história ao Senhor ou presta um relatório. Ele não falou para contar o dia? Presta um relatório ao Senhor, de si mesmo, a Deus, como se Ele não te conhecesse exatamente do jeito que você é, ao invés de simplesmente e humildemente pedir por sua misericórdia e pelo perdão de teus pecados. Pedir aqui, pedir. Sou instruída de que você deve tomar tempo para a oração secreta, que suas orações sejam ao ponto, pedindo só o que precisa. Que suas orações sejam a um ponto, entendeu? Isso aqui não é oração pública, é oração secreta. Pode ler toda a carta, tá? Eu só enxuguei para pôr os pontos altos aqui relevantes para o nosso tema. Agora, o pastor Fernando Iglesias, infelizmente, ele foi lá, ouviu Alcênio falando e gostou e foi na onda. E vamos mostrar que ele reproduziu um seminário MASC, do jeito que eu experimentei lá em Budas Artes, na Escola Adventista, ele reproduziu para o NASP São Paulo no ano passado. Aí o que acontece? Você se fecha, fica zangado, é aquele dia que a mãe diz assim, olha, hoje não irrita o papai porque ele não está bem, tá? Aí você vai deitar, toma um banho e diz, eu vou deitar cedo hoje. Deita, antes de deitar você faz oração. Querido Deus, ó amado Deus que habita nas alturas dos céus, obrigado por esse dia, me dá uma boa noite, em nome de Jesus, amém. Mas era isso que você devia falar para Deus? Eu vou dizer para você, olha, por que você não fala com Deus assim? Senhor, é desse jeito que o Senhor vai me tratar? Sabe por que Deus? Não pedi para nascer não, não pedi para ser crente, o Senhor mandou lá um comportor, foi na minha casa, me converteu, não pedi não. Olha, o camarada me falou desse negócio de Bíblia, eu acreditei tudo, Senhor, olha aí o Senhor me diz para eu pregar o evangelho para os outros. Olha, Senhor, não está fácil. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar da família. E o Senhor não me ajuda. Entende? Se o Senhor vai me tratar assim, me mata logo de uma vez, acaba com essa história. Em nome de Jesus, amém. O que você acha? Dá para orar assim ou não dá? Eu vou perguntar para você, dá para orar assim, sim ou não? Sim ou não? Oxe, mas que povo rebelde, tá louco. Aí sabe o que ele fala daqui a pouco? Desperta, Senhor, porque dormes. Manda Deus acordar. É isso. Você lembra de alguma cena da vida de Jesus? Desperta porque dormes?
É Jesus dormindo no fundo do barquinho e os discípulos desesperados. É colocando o sentimento humano, essa instabilidade que a gente sente diante de Deus e tratando Deus como se Deus existisse de fato. Agora, compare com isso que está escrito aqui, ó. Alguns consideram, diz Ellen White, ser sinal de humildade orar a Deus de maneira comum, como se estivessem falando com um ser humano. Eles profanam seu nome misturando desnecessária e irreverentemente em suas orações as palavras Deus Todo-Poderoso, tremendas e sagradas palavras que nunca deveriam passar pelos lábios senão em tom submisso e com sentimento de respeito. Aí eles vão dizer, não, claro, tem que respeitar, não, sim. Só que, como Walter Waite diz, para provar o pudim, né, cozinheiro, só comendo. Para provar o pudim, só comendo, concorda? Dá para provar o pudim olhando, analisando, cheirando? Não, tem que provar. Então, nós provamos o que é o resultado deles. Eles ensinam como orar. Eles falam que é para ser com respeito, mas as obras dizem outra coisa. A gente acha que Deus é o não sei o quê. Mas Deus é um ser pessoal. Então, para eu me relacionar com Ele, eu tenho que tratar Deus como eu trato uma pessoa, um ser. Ok. Eles pegam aquele texto do Caminho a Cristo que diz que orar é abrir o coração a Deus como amigo e constroem a sua teologia basicamente nisso. Então, entra a questão, tem que falar com uma pessoa. Quando você vai falar com uma pessoa, você fica pedindo, agradecendo, uma coisa formal, engessada. Não, solta, vai, fala, bate papo, entendeu? Você vê como a linha é muito tênue entre o correto e o errado. Tem um fundo de verdade, mas não é para ser como uma pessoa igual. E vamos conversar, vamos falar. Explica as coisas, fala, nos mínimos detalhes, conta, Senhor, olha, aquilo... Você vai conseguir falar sem pedir nem agradecer. Vai desenvolver a amizade de fato, como você é amigo de um ser humano. Então eu pergunto, que assunto você não pode falar com Deus se é para falar com um amigo? Irmãos, por isso você pode falar com Deus sobre futebol. Você pode falar com Deus sobre sexo. Você pode falar com Deus sobre política. Você pode falar com Deus sobre... Você pode contar para Deus o filme que você assistiu. Você pode contar para Deus a novela que você está assistindo. Você pode contar para Deus a vida do vizinho, a vida dos outros. Pode contar o que você... Só para vocês verem que aonde chega, né? Enfim. Qual que é a justificativa que ele usa para orar sem pedir nem agradecer? Eu acho que isso foi um tremendo tiro no pé, porque eu pensava que era somente para fim de treinamento. Mas ele diz aqui nesse vídeo, eu não vou tocar agora, mas vai estar no Prez e você pode ver depois, que ele usa Apocalipse 3:20. Vamos lá abrir rapidamente. O que diz em Apocalipse 3:20? Ele diz que Deus manda orar sem pedir nem agradecer aqui, nesse verso. Vamos ver se realmente ele manda orar sem pedir nem agradecer. Eis que estou à porta e o quê? Bato. Então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eles falam, que porta é essa? Ah, a porta do coração. Então, abra o coração a Deus como amigo. Ou seja, ele diz que isso aqui está mandando orar sem pedir nem agradecer. Não é forçar a barra? Demais. Não tem nada a ver. Isso não é nem sofismo, é uma interpretação errada. E outra coisa, se era para ser algo temporário, esse verso aqui é algo permanente, ou seja, sempre é para abrir uma porta a Deus como amigo. Então, a mensagem que ele passou é que é para orar sempre, é um estilo de vida, de oração, orar sem pedir nem agradecer. Aí eu pergunto, como é que Jesus mandou orar? Qual que é a oração modelo? O Pai Nosso, vós orareis assim, : Pai Nosso que está nos céus, tem 7 pedidos, santificado ser o teu nome. Claro que não vai ser todo pedido para mim, olha só, começa com o pedido para a honra e glória de Deus. Santificado ser o teu nome, venha o teu reino, seja feita tua vontade, só para Deus. 3 pedidos, Trindade aí, alegre, e aí o pão nosso de cada dia e tal, perdoe, enfim, sabe, 7 pedidos e agradecimentos, 3 a Deus e 4 aos homens, parecido com os 10 mandamentos, né? 3 e 4, a proporção aí, enfim. Aqui não tem nada a ver pedir e Deus manda orar sem pedir agradecer. Aliás, todas as 10 horas estão gravadas em áudio, por isso que eu só coloquei a imagem aqui na maioria do Alcênio, porque é uma fotinha com áudio. Está todo o áudio em congressoMV.org/MASC, MASCC. Lá com meus comentários, quando ele faz algum erro e para você, se quiser conferir depois, tá?
que diz Ellen White, sobre já que está falando de abrir a porta? Tire o lixo da porta de seu coração. Será que novela é lixo ou não é? Tire o lixo da porta do seu coração. É isso que é abrir a porta do coração a Deus. O que adianta abrir a porta e ter um monte de lixo na entrada? E abra a porta e deixe o Salvador entrar. Não é deixe Deus entrar, deixe o Salvador. É claro que é Deus, mas ela usou essa palavra para ver se salva a pessoa desse estado em que está. Ok, o pastor Nemuel Stina, infelizmente, também foi no embalo. Ele é ancião lá no NASP São Paulo. E olha só como ele aplicou isso. O Alcênio ensinou para o Fernando Iglesias e aí passou para o Stina. E você pode ver que, tipo assim, o Alcênio é o mais retraído ainda, já o Fernando Iglesias é mais ousado e a pastor Nemuel Stina é ainda mais. Então vai passando assim, criou precedente, abriu uma brecha, pronto. Você não segura mais a enxurrada, onde que vai dar nisso? Olha só o jeito que ele ora agora. E a moça que foi cantar deu confusão no playback e atrapalhou tudo. E aí eu vinha na estrada falando com Deus. Deus, você não devia ter deixado acontecer aquilo. Era o que eu estava sentindo no meu coração. É relacionamento, você tem que falar para Deus o que você sente. Deus, você não deveria ter deixado acontecer aquilo. Viu? Ah, não, é relacionamento. Tá? Então ele percebeu que já foi longe demais, ele logo voltou. Não, tem que falar com um amigo, relacionamento, entendeu? Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ele disse, o Senhor não deveria ter deixado. E não passe de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a tua obra não tem alça? Nos ajoelhemos. Poderíamos fazer isso assentados ou em pé, mas vamos nos ajoelhar e vamos tentar falar com esse amigo mais um pouquinho. Isso é oração. O abrir do coração a Deus como um amigo. Tenho um monte de pedidos, mas eu não vou fazer não. Você já sabe o que está no meu coração. Os meus amigos que estão aqui comigo também têm pedidos. Se você quiser ler esses pedidos, pode. Está autorizado, o coração está aberto. E também, se você quiser influenciar a gente aqui, também pode. Agora, uma coisa nós estamos pensando aqui, todos nós que estamos aqui, nós estamos pensando em continuar essa amizade. E não só durante os 120 anos da nossa vida aqui nesse mundo, nós estamos pensando em continuar essa amizade depois na eternidade. E a gente já sabe que isso é possível, porque você morreu e ressuscitou e prometeu, e nós sabemos que você é fiel. Tem uma outra coisa, tem um livro que nós gostamos muito de ler, viu? E você pode saber disso, chama Bíblia. Nós gostamos muito desse livro. Agora, nós temos um caminho a percorrer aqui na nossa vida que nós não conhecemos. Desafios, dificuldades. Às vezes esse foi o único ajudar. vídeo que deu um piripaque. Nesse momento, o vídeo interrompeu e não está no YouTube do NASP o resto, só isso aqui. Chamando a Deus de você. Se quiser ler os pedidos, pode, está autorizado. Pastor, eu tenho um carrinho velho. Eu ando nesse carro o tempo todo. O banco do carona está até gasto. Tanto que eu passo a mão nas perninhas de Jesus, ela falou. Vou falando e vou conversando com ele. E a gente fala, eu converso com ele o tempo todo. Jesus. Isso, aí ele continua falando. Mas enfim, passar as mãos na perninha de Jesus, materializando a Jesus. Ellen White diz, limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Deus está presente aqui conosco, Jesus está presente, ele falou, eis que estou convosco, mas não é em pessoa, ele está limitado pela carne, ele se encarnou. E é pelo seu Espírito Santo que ele está presente. Então, também, tudo que é verdadeiro nisso pensai.
Jesus, isso que é verdade que ele está aqui, passar a mãozinha? Não é, então não pense. Tá? E está errado. Primeiro que a gente ora ao Pai, via de regra. Não é errado, teologicamente, errar Jesus, porque não mais, tem algumas passagens que diz, que autoriza. Mas, via de regra, Jesus orou, ele ensinou, voz verdadeira, assim, Pai nosso que estás nos céus, tá? Não aqui na terra. Enfim, vamos continuar avançando o navio para dentro desse iceberg aqui e ver o que tem. Momentos a sós com Cristo, masque, com 2 Cs, mas só que esse C, último C do Cristo, eu coloquei bem pequenininho assim, porque é isso que eles fazem com Cristo, eles reduzem a Jesus para estar na nossa esfera, em nosso nível, olha só. Eles usam esse verso, tanto um dos diretores locais lá em Embu, como ele, abriu primeiro nesse verso. Primeiro versículo que eles abrem é o seguinte: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então a mensagem é tudo ou nada, tudo ou nada. Ó. Nas entrelinhas se supõe que eles têm tudo, né? Entendeu? Eles já vêm com esse verso, ó, se você tem que ter o filho. Agora, nós concordamos com esse verso? É claro que sim, sabe? Mas o negócio é como que supostamente se tem um filho, né? O que é ter o filho? Nós vamos fazer hoje de novo. Está chovendo? Beleza, mas você chegou aqui de guarda-chuva, não foi? E lá o salão de Atos, ele está livre para você chegar lá. Então, eu quero dar para você a dica do que você vai fazer para você orar sem pedir nem agradecer. E a dica é o simples do simples. Para você orar para Deus sem pedir nem agradecer, você vai só contar. Você vai contar. Isso aqui a gente já viu, tá? Lá no NASP São Paulo. Agora, como é que Lutero orava? Ela diz, Lutero tinha uma constante intuição de sua dependência. Olha só aqui o ponto-chave do auxílio divino. E não deixava de iniciar cada dia com oração, mas também durante o dia. Ele estava continuamente a respirar uma súplica de guia e apoio. Olha só, constantemente falar com Deus, sim. Mas ele, uma súplica, sim, pedido. Pode pedir, deve pedir. Isso, pedir a Deus é uma expressão de nossa dependência, porque se eu só conto para Deus, a implicação é que ele é um igual para igual. Vou te contar, entendeu? Está no mesmo nível. E geralmente quem conta é que está na vantagem, quem está no centro das atenções. Deus tem que me escutar, o que eu tenho a dizer. Não. Senhor, me ajude, contínua dependência. Assim que Lutero orava constantemente. Agora, vejamos um pouco o que é oração centrante. Aqui não existe uma instituição que fundou esse jargão, mas tem o site centeringprayer.com. Se tem uma coisa oficial, isso chega mais perto, oraçãocentrante.com. E eles dizem aqui o seguinte, ó, nos prepara para receber o dom da oração contemplativa, vem um passo antes, e não deve ser entendida como substituto de qualquer tipo de oração. Ao invés disso, acrescenta significado a todas as orações e facilita o movimento a tipos mais ativos de oração verbal, mental, oração afetiva. Uma oração receptiva em descansar em Deus. Olha só agora, a oração centrante enfatiza uma oração como um relacionamento pessoal com Deus, como um movimento que transcende a conversação com Cristo a uma comunhão com Ele. O foco da oração centrante é o aprofundamento de nossa relação com o Cristo vivo. Olha, está vivo, não está morto. Então, efeitos da oração centrante são eclesiásticos, quer dizer, forma grupos, forma núcleos e tal, forma comunidades de fé em laços de amizade e amor. Tá? Contemplative Outreach, ali os menus, Centering Prayer, Workshop, Lectio Divina. Vamos ver um pouquinho sobre essa tal da Lectio Divina. Isso aqui é um site não adventista, tá? Só estou explicando o que é oração centrante e que está intimamente relacionado com a Lectio Divina. O que é Lectio Divina? Nome do latim, e aqui está um pouquinho pequeno lá embaixo, mas quer dizer leitura divina. Lectio, leitura divina. Ou seja, é uma forma de ler a Bíblia. Isso aqui é um site, presbítero, site de referência para o clero católico. Eles explicando que é Lectio Divina. Quanto à leitura, dizem eles, leia com calma e atenção um pequeno trecho da Sagrada Escritura. Aconselha-se que nas primeiras vezes utilize-se os textos dos Evangelhos. Leia o texto quantas vezes forem necessárias.
procure identificar as coisas importantes desta perícope, o ambiente, personagens, diálogos e tal, ou seja, mergulha no texto. É importante identificar tudo com calma e atenção, como se estivesse vendo a cena. Tá? Lectio divina. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é meditação. Comece então diligente meditação. Ela não se detém no exterior, não para na superfície, apoia o pé mais profundamente, penetra no interior, perscruta cada aspecto. Quanto ao terceiro passo, a oração, a oratio, toda boa meditação desemboca naturalmente na oração. Agora você vai falar com Deus o tempo que você quiser. E aí você vai dizer, Senhor, fala comigo através da sua palavra. Então, você vai abrir, eu sugiro que você abra o Novo Testamento, folheie, lê ali os subtítulos que estão lá, lê, escolhe um trecho da Bíblia para você ler. Entendeu? Depois que você escolheu, não muda, não muda. E aí você vai meditar naquele texto, lendo o texto, não como um texto, não como algo a se meditar nele, não, mas como Deus falando com você, para você. Deus escreveu aquilo exatamente para você hoje. Ele vai falar com você e você vai se colocar no lugar daqueles personagens. Veja o paralelo aí. Nós não vamos passar porque o áudio não está tão bom, mas você pode ver lá no press depois, ele falando, escolha um trecho e não muda mais, ele falando, entra na história e vive-a, não tentar entender o texto. Ele usa essa frase, não tente entender o texto, tente viver, entra, mergulha, imagine. Nada de exegese. É. E ele diz de preferência os evangelhos, igual o site católico, de preferência os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Uma cena, um episódio, cego, não sei o quê. Voltando ao site lá, presbíteros.com.br. E aí ele diz que Deus abençoe vocês nessa nova etapa espiritual. Então é novo estágio, né? Parece a serpente, vocês vão entender, nova etapa espiritual. Arquidiocese de Cuiabá, Padre Jair Cardoso. Está lá na internet. Então aqui estão, novamente, os 4 passos da leitura orante, também chamada por eles. Tem vários nomes, inclusive isso aí é uma característica da Igreja Emergente, desse movimento. Se um nome já foi atacado por alguma operação iceberg da vida, fácil, é só mudar o nome. Flex, tá? Flex chegou aí também. Então, leitura orante, oração centrante, oração contemplativa, oração, então contemplação divina. Pode usar, ele sempre vive mudando o nome assim, mas o princípio é o mesmo. Quanto ao último passo da contemplatio, dessa etapa a pessoa não é dona, diz o site católico ainda. É o momento que pertence a Deus. Ora, se é o mesmo caminho, então eles já estão um passo avante, que o Fernando Iglesias e o Alcene não estão ensinando ainda, mas eles estão nesse caminho. Isso aqui é o 4º passo. Você entra e esse momento pertence a Deus. Vai acontecer alguma coisa, você vai viajar, a sua presença misteriosa, sim, mas sempre presença mística. Estou nas nuvens, câmara de oração, panos, velas. Você viu isso aí, já fique com a antena ligada. O Senhor, Ele está em seu santo templo. Qual é o templo dele? Eu sou o templo dele. Por isso, quando você sair daqui hoje de noite, o Senhor vai no seu santo templo. Eu mostrei isso aqui para um teologano, ele ficou também abismado com isso, por causa que, conquanto seja verdade, lá diz em Coríntios, que nós somos santuário do Espírito Santo, mas, o que diz lá? Ele não falou todo o verso. O Senhor está em seu santo templo. O trono do Senhor está onde? Aí outra coisa aqui, isso aqui remete ao livro The Living Temple de Kellogg's, né? Sou o templo de Deus. Então, no contexto da oração, eu vou então orar para dentro de mim. Não só remete ao livro, eu fiquei até assustado quando eu isso aí, que é exatamente o argumento do Kellogg. Fala exatamente dessa forma. O Senhor está no santo templo. Quem é o templo de Deus? É mesmo? Envolve exatamente com as mesmas palavras. Certo. É incrível, né? The Living Temple. Ellen White
a própria profetisa ficou muito tempo relutante em ler esse livro, não queria ler, porque ela viu que quem lesse seria difícil trazê-la de volta, porque são sentimentos entretecidos ali. Ela leu só uns trechos assim, mas depois não quis mais, enfim. The Living Temple. A gráfica queimou por causa que estava no prelo, foi uma catástrofe, tá? Daniel, e ela falou que agora seria muito pior, eu estou percebendo agora a dimensão, que agora está pior. Sim. Mas na verdade você, olha, pobre, cego, miserável e nu. E lá no finalzinho diz assim, esqueci de uma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Surdo também. Entendeu? Diz, quem tem ouvidos ouça. Isso aqui é sinônimo de ser surdo? Claro que não. Quem tem ouvidos ouça, então é possível. Então, ele quer forçar a barra para depois chegar a explicar que nós temos que ouvir. E esse vai ser o próximo passo. Laodiceia perdeu a arte de ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir, alguma coisa vai falar, alguma voz, então. Ó Senhor, nós queremos ouvir essa voz, nossos ouvidos estão embotados, nossa mente, os olhos, os sentidos, o paladar, o tato, o olfato, tudo embotado, Senhor. Agora, quanto à voz de Deus, a consciência é a voz de Deus, diz Ellen White. Deus nos fala, sim, sem problema, Deus nos fala através da Bíblia, mas também diretamente, mas pela consciência, tá? Temos que respeitar o que está aqui, ó. Ellen White diz, acariciando as sugestões do Espírito e a elas obedecendo, nosso coração se dilatará para receber mais e mais de seu poder e tal. Então, sugestões do Espírito, sim, Senhor, é correto. Eu não quero negar isso, nós concordamos. Simeão também, quando foi lá no templo, ele olhou para Jesus, e esse bebê assim, é o rei de Israel, mas o Espírito Santo lhe advertiu, não olha para a aparência, entendeu? Samuel, parecido com Eliabe lá, que viu quando foi ungir, né? Então tem isso aí também, o Espírito fala diretamente, sim, mas é uma linha tênue. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Por quê? Porque lhe reconhecem a voz. Isso faz a diferença entre as ovelhas e as ovelhas que pertencem a ele. É que as ovelhas que pertencem ao bom pastor, elas ouvem a voz dele e o seguem. E elas o seguem para onde? O que diz aí? Para fora. Para fora da onde? Para fora da igreja. Agora, as ovelhas ouvem, é isso que faz a diferença entre ovelha e não ovelha, viu? O spin que ele dá a isso, então temos que aprender a ouvir, porque eu quero ser ovelha de Deus. Ok, nós perdemos a arte de ouvir e tal. Agora, muitos de vocês ficaram com a pulga atrás da orelha por causa disso, para fora da igreja, né? Logo depois ele fala para fora da igreja física, para sair e fazer evangelismo. Mas eu achei que isso aí, ele também tem um outro sentido mais profundo. Porque esses movimentos, na verdade, estão levando as pessoas para fora da igreja. Porque isso aí está em total desarmonia com o que a igreja ensina e vai acabar levando a pessoa para fora da igreja da IASD também. Tá? Vocês lembram aquele episódio em que o sumo sacerdote falou, importa que um homem morra para que todos não morram junto? E aí diz lá o comentário, isso disse ele porque ele era sumo sacerdote aquele ano. Então ele profetizou que seria rejeitada a nação, entendeu? Então ele falou uma coisa com uma intenção, mas o Espírito Santo falou, olha, tem uma coisa mais profunda aí, para fora da igreja. Uma profecia. João 10:3, o que diz o texto de fato? Se quiser abrir João 10:3 aqui para comparar, sempre remeter ao está escrito. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. A ênfase aqui está em questão de ser ovelha de Deus ou não ser ovelha de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A ênfase não está aqui, o centro não está na questão de ouvir, a audição, ter algum aparelho auricular para conseguir captar algum sinal. O Fernando Iglesias prega assim, Deus está gritando. Tem um texto lá em Isaías que ele pega, por muito tempo me calei, mas agora gritarei como dor de parturiente. Deus está gritando. Você consegue ouvir a sua voz?
Você está em sintonia com Deus? E assim vai argumentando e trabalhando. As minhas ovelhas. Mas olha só, quem é ovelha de Deus e se converteu é uma nova criatura, como diz lá. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, não é? Aí, automaticamente está em sintonia com Deus. Não tem que fazer nenhum curso de como ouvir a voz de Deus, técnicas de oração, sabe? O ponto é ser uma ovelha de Deus. A voz do verdadeiro pastor é mansa e suave. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Compare com esse som aqui. Será que é manso e suave? Quem se lembrará, canta, se um dia já chover. Ele é pastor, ex-arautos do rei, ficou na arautos do rei, voz da profecia por muitos anos. Não tem desculpa nenhuma. Realmente é indesculpável esse nível de música. Alguns dizem assim, eu não sei, alguma coisa me disse. Hã? Alguma coisa? Como alguma coisa? Não tem alguma coisa. Quem fala é o Espírito de Deus. Se conclui que se eu escutei alguma impressão na minha mente, ou se eu tive algum lampejo, já é automaticamente Deus. Tem que ser Deus. E qual que é o perigo disso? As ovelhas aqui escutando essas vozes e tal. Ellen White diz, as impressões e os sentimentos não são seguras provas de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não estivermos apercebidos, Satanás dará sentimentos e impressões. Estes não são guias seguros. A fonte é Testemunhos para a Igreja? Volume 1, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 413.1. Tá? Não são guias seguros, impressões, sentimentos. Enganoso é o coração de Jeremias, 17, verso 9. E aqui, ó, disse-lhe Abrão, tem Moisés e os profetas, o quê? Ouçam-nos. É para escutar a Bíblia, não é para ficar tentando escutar alguma voz extra-bíblica, alguma coisa. Eles argumentam, mas é que porque a vida tem muitas situações que a gente não sabe a voz de Deus. Eu não sei, por exemplo, qual faculdade escolher, para onde viajar, que roupa escolher e tal. Então, por isso que é importante a gente ouvir a voz de Deus no dia a dia. Mas só que aí se aplica Tiago 1, que diz, se alguém, porém, lhe falta sabedoria, peça a Deus, que Deus lhe dará liberalmente, a ninguém o impropera, mas com fé. Então, não temos autorização para ficar pedindo, Senhor, e agora? O que eu faço? Vou para a esquerda ou direito? Para onde que eu vou hoje? Será que eu vou viajar para casa tal? Sabe? Então, peça sabedoria, isso sim, isso aí é bíblico. E ouça a Bíblia, já que eles querem tanto ouvir, que ouçam a Bíblia e ouçam Ellen White. E ouvir no hebraico não é só ouvir e passar batido, é ouvir e realmente atender, praticar, sobretudo, inclusive na música e tal, reforma musical e tudo mais. Pedro, capítulo 5, verso 8. O diabo, vosso adversário, fica onde? Ao derredor. Por que ele fica ao redor? Por que ao redor? Porque ele não tem acesso. Porque agora você é de Jesus, agora esse aqui é meu. Mas se ele não tem acesso, por que ele fica ao redor? Então, amigo, por que ele fica ao redor? Então, já que não tem acesso, ele tinha que ir embora. Não, ele fica ali em volta, Por quê? Exatamente, ele fica procurando uma brecha, uma porta, uma oportunidade. E esse é o problema. E a gente, muitas vezes, dá brecha para ele. Mas veja que aí são o quê? São ocasiões específicas, já não é mais o quê?
como Jesus disse, que todo mundo está no maligno. Entendeu? Quem está em luz tem luz, quem está em trevas tem trevas. Ou você está num, ou você está no outro. Então há momentos que às vezes a gente, acaba vacilando e permitindo que o inimigo às vezes entre no seu vida. Mas não é algo assim constante. Esse é o problema. E a gente muitas vezes dá brecha para ele. Mas veja que aí são o quê? São ocasiões específicas, já não é mais o quê? Como Jesus disse, que todo mundo está no maligno. Entendeu? Quem está em luz tem luz, quem está em trevas tem trevas. Ou você está num, ou você está no outro. Então há momentos que às vezes a gente acaba vacilando e permitindo que o inimigo às vezes entre no seu vida. Mas não é algo assim constante. Tá, agora vamos ver. Será que é em momentos que nós vacilamos que ele vem somente ou não? Como é que foi com Jesus? Jesus acabou de ser batizado, estava, digamos assim, até molhado, saiu lá, foi para o deserto, jejuou e tal, e ele estava em perfeitos estados religiosos, espirituais. Ele não vacilou, não deu brecha. E aí apareceu Satanás, e pior, como anjo de luz, com aparência de bem, eu acho que é Deus. Apocalipse 17, contra quem Satanás hoje em dia está armando a sua cilada? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra quem? O remanescente, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Então, é conosco que ele está preocupado. Jesus deu alguma brecha? E nós mesmo estando bem, não pecando durante o dia e tal, estamos em vitória, graças a Cristo, conectados à videira, obviamente, tudo bem, sempre. E ele pode vir, podemos ser tentados, para ser uma testemunha para o universo de que Satanás estava errado ao acusar Deus que é impossível, e assim por diante, tá? A pergunta é, estou ouvindo Deus? Está ouvindo Deus? Tem que estar com as vias abertas, ouvidos abertos, olhos abertos, o olfato aberto. Tem que estar com a mente limpa, tem que colocar os sentidos à disposição de Deus. Senhor, me guia pelo poder do Teu Espírito para que eu faça a Tua vontade e seja instrumento Teu. O Daniel Spencer fala muito sobre a questão de vias, ter as vias abertas, do perigo disso, de você abrir algum viés ao mundo espiritual, ao mundo espiritualista. Que isso é muito perigoso. Abriu, vai vir sempre com uma enxurrada, cada vez mais. Você abriu um lugar para a água escorrer, só vai piorar, entendeu? Então isso aí, lá no MASC, até crianças são incentivadas a escutar a voz de Deus e a ver se sente alguma coisa. Senhor, fala comigo, eu quero alguma coisa, alguma voz, sabe? E crianças então são educadas nisso. E eu, como é que eu me confrontei com isso? Foi pessoas lá de Campo Grande me disseram, olha, está acontecendo isso aqui, MASC. Aí Daniel Spencer, pela providência, foi lá para Campo Grande logo após o último congresso Batalha Final e lhe contaram o que estava acontecendo. Ele ficou alarmado na hora, assim. Aí eu escutei depois o áudio que ele gravou lá e tal, realmente aí que caiu a ficha comigo também, porque a princípio eu também caí nessa. Não, realmente tem que falar com Deus, como amigo. Quando era criança também o professor me falou, olha, pega uma cadeira, imagina que ele está aqui, mas aí me alertou realmente, está aberto a esse mundo espiritual, o espiritualismo aqui. João 20, 29, o que diz? Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então essa questão sensorial, você querer escutar alguma coisa, e tem mais, Deus quer de nós um culto racional, Romanos 12, verso 1. Abramos lá, Romanos 12, verso 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele quer nossa mente, nosso intelecto. É um Deus do livre-arbítrio. Mas ficar buscando coisas pelos sentidos... Nós cometemos dois pecados gravíssimos: indiferença e incredulidade. Amanhã, no quinto momento, ou no sexto, a gente vai falar um pouco mais disso aqui. A gente amplia um pouco mais, tá? Agora, Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele viu, desde lá dos tempos de Adão, Ele viu que nós, lá nas últimas gerações, nós íamos estar tão degradados pelo pecado, nós íamos estar tão estragados pelo pecado, tão insensível, que Ele ia estar gritando, falando, e a gente não está ouvindo nada, não percebo nada.
Então, por causa disso, ele fez um terceiro meio de comunicação especial para nós das últimas gerações. E que objeto é esse? Isso, a Bíblia. Mas como ele viu que nós iríamos mesmo ter muita incredulidade, muita indiferença, e agora um terceiro meio, a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é o mal necessário, já que nós temos tanta incredulidade, então ele tem que escrever para a gente. Ou seja, o certo, bom mesmo, é ter a relação direta. Isso aqui é por causa da nossa incredulidade, mas coloque de lado. E se você pode falar com a pessoa diretamente, para que você vai ficar lendo o e-mail que a pessoa mandou há 5 minutos? Não. Ah, você está aqui por perto? Então fala aí o que você escreveu para mim, não é? É que nem os evangélicos fazem, olha, quando Deus me disser que é para guardar o sábado, né? Aí eu vou acreditar. Mas isso aqui é a letra mata, o Espírito vivifica. Satanás é diligente estudante da Bíblia. Sabe que seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. E Satanás, rodeado de anjos maus e declarando-se Deus, operará milagres de todas as espécies, incluindo voz, será? Falando uma vozinha também? Todas as espécies, para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. O provado e experimentado povo de Deus encontrará seu poder no sinal de que fala Êxodo 31, onde postaste do lado da palavra viva está escrito. Esta é a única base sobre que poderão estar seguros. Os que quebraram seu concerto com Deus estarão naquele dia sem Deus e sem esperança. Então, à medida que se aproxima o fim, é o contrário. Não é que vai ficar mais sensorial. Devemos cada vez mais desconfiar dos sentidos. Por quê? Satanás vai imitar. Entendeu? Alcênio, não vamos escutar, mas ele diz, tudo que está em itálico é o que eles dizem. Não se preocupe com o misticismo. O sábado é o muro entre nós e o mundo. Então não se preocupe, porque afinal de contas o sábado vai fazer separação entre nós e o mundo, só vai ter 2 grupos. Então, não se preocupe com o misticismo. Ele até menciona, tem gente que fala que isso é misticismo, que isso aí... Mas não. Em momentos ocasionais que Satanás tenta, lá no... Mudaram a igreja, a Janet Neumann, inclusive falei com ela pessoalmente lá na conferência geral, com a Janet, muita gente boa, eles e tal, Alan Davis. Eles mostram que a mensagem é, Satanás é um leão, mas o leão está banguela. O leão está lá, preocupado com o poder mundial, o Papa e tal. Nós estamos na proteção no muro, né? Porque a White diz que os mandamentos são um muro, então eles usam isso para dizer que nós estamos... Mas Apocalipse 12 diz que ele foi fazer guerra contra nós. Ele não está preocupado tanto com o Papa Francisco e tal, ele já sabe que é do mundo. Já sabe que é dele. Agora, tem um episódio aqui interessante. João 5,39 na King James e na Corrigida Fiel, não, pelo menos na King James eu sei que diz, Search the Scriptures. Está no imperativo, é uma ordem. Search the Scriptures. Isso aí já deveria bastar, mas Ellen White também diz, Cristo ordenou a seus seguidores examinar as Escrituras. Tem vários textos dizendo que é uma ordem. Mas só que na Almeida Revista Atualizada está como? Vocês sabem? João 5,39? Vai lá ver, confere aí na sua Bíblia. João 5,39. João 5,39. Examinais ou examinai? Como é que está na tua Bíblia? Com S no final, né? Ou seja, vós examinais as Escrituras, porque vocês acham que é isso, mas o ponto é esse. Só que não, o certo é examinai, no imperativo. Tá? Então, a Bíblia e Ellen White dizem isso, o Textus Receptus, o Alcênio, ele explica que a voz falou para ele dizendo o seguinte, quando eu estava dizendo aqui examinais, eu não estava dando uma ordem, mas fazendo uma afirmação. Um dia, quando eu estava no momento a sós com Jesus, o Senhor Jesus me disse assim, quando eu falei isso, exame das Escrituras, eu não estava mandando eles estudar a Bíblia,
Eu estava reprovando eles por fazer isso. Aí eu fiquei assim, confuso, fui perguntar ao pastor, porque a voz me disse uma coisa que ia contra Ellen White. Ele mesmo pesquisou, Ellen White viu o que estava fazendo, já deveria ter se contentado. Não, essa voz então não é de Deus, porque Ellen White está falando uma coisa, a Bíblia fala outra, mas não. Ele foi perguntar ao pastor, já é um passo errado. Foi perguntar ao pastor, se já está claro, por que eu vou perguntar a opinião do ser humano? Maldito aquele que confia no ser humano. Aí o pastor também não soube responder e foram lá nos comentários bíblicos. Ele não disse quais comentários pegou. O fato é que o comentário disse que os dois estão válidos, tanto examinai como examinais. Mas o mais indicado é examinais. Olha só, será que ele foi e ele está conduzindo à lei e ao testemunho? Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Aqui também é uma tradução correta da King James, texto recebido. Walter Waite tinha palestra, Batalha das Bíblias, vai lá ver, mudaram a palavra A e B, terceiro anjo. Você vai ver que a King James, e ali diz, porque não há luz neles. Na versão normal diz, não verão a alva. Ou seja, dá a entender que o problema é com a pessoa. Se a pessoa não fala ali é o testemunho, ela não vai ser salva, não vai ver a volta de Jesus, então o problema é dela. Mas não, aqui dá totalmente uma outra conotação. Não há luz nele, então você não pode confiar em alguém que não está sempre apontando para o que está escrito, sempre apontando, olha só, está escrito, acabou, está escrito. Claro que não só um verso, mas sempre a lei e ao testemunho. Aí olha só, ele fala que essa voz falou de novo com ele, falando sobre como interpretar a Bíblia. Quando eu disse isso, eu quis dizer aquilo. Deus me falou o seguinte: quando Jesus disse essa frase que está escrita aí, palavra de Deus, essa frase, palavra de Deus, nesse versículo, quando Jesus falou isso, ele não estava falando da Bíblia, ele não estava se referindo à Bíblia. Jesus, quando disse palavra, se referiu à voz audível. Portanto, a mensagem é, vamos buscar a voz audível também, tá? Só quando diz escrituras que se refere à Bíblia. Mas por que Deus falou a Abraão pessoalmente? Será que ele tinha algo escrito já? Tinha nada, é por isso que Deus falava mais desse jeito. Esse aqui é o plano A que Deus fez para nós. Tá? Sempre a lei e ao testemunho. Ellen White diz, depois de minar a fé na Bíblia, Satanás encaminha os homens a outras fontes. Depois que relativiza, não é bem assim, a outras fontes agora em busca de luz e poder. O poder, clamor da meia-noite. Assim se insinua ele. Os que se desviam dos claros ensinos da Escritura e do poder convincente do Espírito Santo de Deus, estão convidando o quê? O quê? O domínio dos demônios. Estão convidando aqueles que o quê? Aqueles que primeiro minam a fé na Bíblia e tal, tá? A crítica e as especulações concernentes às Escrituras, você mergulha na Bíblia, viaja, imagina coisas que não estão escritas, ele fala isso, coisas que não estão escritas, imagina, lê as entrelinhas, especulações concernentes às Escrituras, tem aberto o caminho, viés, abrir as vias ao Espiritismo e à teosofia. Essas formas modernas do antigo paganismo, para conseguir firmar-se mesmo nas professas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais ele não está interessado em firmar-se na igreja remanescente. A Bíblia diz, 2 Tessalonicenses 2,10, e com todo o engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Será que eles recebem o amor da verdade com alguns detalhes incômodos, como é, por exemplo, a música, como é, por exemplo, a reforma alimentar, a reforma de vestuário? Lá no MASC, em Embu, foi servido leite achocolatado, mais que uma vez, pão de queijo, sobremesas, açúcar e outras coisas lá. Foi meio difícil até para mim conseguir achar uma coisa boa, porque não seguem a luz. Depois eu fui confrontar eles, porque que quando a Ellen White diz contra o café, eles aceitam, não, café sim, realmente não pode. Mas quando a Ellen White diz que o queijo, por exemplo, nunca deveria entrar no estômago humano,
Ah, não, você tem que ver que é um crescimento, sabe? É um crescimento. Eu levei 20 anos para deixar o queijo, uma pessoa me falou lá, e assim por diante. Será que receberam o amor da verdade? Ou eles querem estar em sintonia com o que a igreja prega? Ah, tá, é oficial? Então café não. Mas, entendeu? Amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. O próprio diz aqui, Deus lhes enviará. Então, sim, Deus manda essa voz para que creiam no erro, para que creiam a mentira. Ou seja, é aquela história de Faraó, né? Deus vai lá e permite, já que eles querem, respeitando o livre-arbítrio das pessoas. E é o engano. Não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, como apareceu para Jesus. Na primeira e segunda tentações, era um anjo belo, bonito, que se dizia ser do céu, do bem. Só na última tentação que o anjo se desmascarou e apareceu Satanás. Então, em aparência boa, a aparência bíblica, a gente só respeita a comissão da igreja, só onde for chamado. Aparência de bem, anjo de luz, fazer o que a igreja prega, tudo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nós estamos nos últimos tempos agora ou não? Apostatarão alguns da fé, sairão, apostatarão para fora da igreja, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Perfeito esse verso. Apostatarão alguns da fé. Por que é tão necessário? Por que todo mundo fica assim, eu tenho que estar... Você sabe por quê? Porque quando eu era menino, eu não ficava ouvindo sermão e os pastores dizendo assim, você tem que estar ligado com Deus 24 horas. Não, eu ouvia sermão de tudo, menos disso. Mas nessa época em que a gente vive hoje, Deus tem dito assim, se levanta e prega isso. Ouvia sermão de tudo, menos isso. Mas no tempo presente, Deus tem dito assim, levanta e prega isso. Alguma coisa me incomoda nisso. Seria verdade presente, conectada com Deus? Olha só o que ele diz mais. Presta atenção. Imagina que eu chegasse hoje para pregar aqui para você, nessa manhã, e eu dissesse assim, hoje, a mensagem que eu tenho para você, para compartilhar com você, hoje, não sou eu quem vai falar, mas Jesus apareceu para mim, e ele me deu essa mensagem, diz, prega para a igreja do UNASP. O que você ia dizer? Alguns iam dizer amém, outros iam dizer, O que você acha? O que vai acontecer aqui essa semana? Mas eu estou dizendo para você, a mensagem que eu vou pregar hoje aqui, foi Jesus quem deu para mim. Por quê? Por quê? Porque aqui diz assim, essas coisas diz o amém, foi Jesus que disse. Agora, lembra que ele falou que Satanás não está tão preocupado com a gente, que ele está só rodeando, que ele não tem acesso. Se a gente vacilar, aí sim, mas não é isso aí que você tem que ficar preocupado. E é verdade que a gente não tem que ficar exaltando o poder de Satanás preocupado com ele, mas através de quem que ele diz que Satanás age agora? Olha só. E sabe que na maioria das vezes Satanás age através de pessoas. Pessoas. Na maioria das vezes ele não age direto, mas ele age através de pessoas. Ele usa pessoas que estão aí disponíveis para ele. Às vezes ele usa gente de coração mau, como era o caso aqui, ele estava usando Herodes. E às vezes ele usa gente que se distrai. Às vezes pessoas religiosas, porque tem uma diferença entre ser religioso e entre ser de fato cristão. Pessoas religiosas. Às vezes, muitas vezes, pessoas que vestem sobre si a capa da santidade do eu sei. Ele usa todos os que estão disponíveis. Para bom entendedor, né, sabe a quem que ele está se referindo. Pessoas religiosas. Quanto a essa questão de religiosidade versus espiritualidade, Rubem Fernandes, lá do GAM, que é o tipo Congresso MV de Portugal, digamos assim, eu sei que não é oficial, não tem nada disso, mas é uma convenção de jovens leigos lá em Portugal, que tem acontecido quase que anualmente,
E o vídeo dele está, inclusive, na TV Terceiro Anjo faz algumas semanas. Ele falou disso, que tem essa questão, religiosidade é ruim, é uma coisa formal, espiritualidade sim. Outra característica é que espiritualidade em vez de religiosidade. É mau ser espiritual? Mas o que é que quer dizer ser espiritual em vez de religioso? Tudo que é religião, não é? Não interessa. Não interessa a doutrina, interessa o relacionamento. Ok? O relacionamento é importante, é fundamental, mas nós temos um relacionamento com Deus baseado em quê? Baseado no que Ele mandou, que Ele disse, certo? Na sexta-feira, quando eu fui lá para o MASC, em Budas Artes, a instrução para mim foi, alguém chegou pessoalmente para mim e falou, olha, tem um pedido, Daniel, que você não fale sobre doutrina com ninguém. Eu sei que tem pessoas aqui que foram ao Congresso MV e tal, então, por favor, que a sua resposta seja depois do evento. Aí eu até retruquei um pouquinho assim, ó, tá bom, então, só nas refeições, né? Não, nada de doutrina. Me falou isso, na sexta-feira antes de começar. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Gente de todas as línguas, de todas as raças, se unem para ser Israel. Todo o universo percebe a glória de Deus. Desperta a igreja invisível, fiéis. Para que haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, desperta a tua igreja. E ele fala assim, ó, o que vai trazer o alto clamor é isso. Deus está escolhendo pessoas lá na igreja, tal e tal, lá de fora, não adventista, e eles estão acordando madrugadas, tá? Tem que acordar de madrugada, assim, via de regra, teve uma vigília lá e tal. E Deus está unindo o seu povo desse jeito. Agora, igreja invisível, essa é a palavra, igreja invisível, Deus está reunindo já através dessa voz, desse Espírito. João 10 que diz, elas ouvirão minha voz e as ovelhas de Deus vão seguir. Entendeu? Eles pregam isso. Mas só que não mais diz o que vai trazer as pessoas lá de fora. É o alto clamor. E o alto clamor vai vir com a chuva serôdia. Entendeu como tudo está emaranhado? E o pastor Fernando Iglesias está agora com um programa na Novo Tempo que chama Alto Clamor. Então ele bate nessa tecla. Já começou, está começando. Olha só a contrafação da justiça pela fé que estamos vendo lá em Jones e Wagner. Uma contrafação realmente. Já começou, está começando. Salmo 50, verso 21. Estas coisas tens feito, diz Deus, e eu me calei. Ó, Deus não está gritando necessariamente com todos. Pensavas que eu era tal como tu. Olha só, quando a pessoa acha que Deus é igual a ele, mesmo nível, pessoa, bate-papo e tal, Deus se cala. Eu me calei, pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Isaías 59, 2, o que faz separação? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí entra a definição de pecado. Ah, não, pecado é um relacionamento, pecado é conectar com Jesus. Não, ele mais diz que a única definição de pecado é transgressão da lei. Está escrito, sempre está escrito. É o mundo evangélico que fala que pecado é um relacionamento. Que é você conectar, quebrar o relacionamento com Deus. Porque torna a coisa muito abstrata. Quando que eu sei que eu não estou mais conectado? Sabe? Não sei. Aí como é que eu vou confessar o meu pecado? Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o quê? Deus não vai me ouvir, simplesmente. É simples assim. Deus quer sinceridade da nossa parte. Então aqui ele está falando, né? Sobre a definição de pecado, questões sobre doutrina, veja aquele outro seminário, tá? A Bíblia ainda também fala, olha, para ver outras definições de pecado, veja, texto tal, texto tal, texto tal. Mas ainda mais é claro em dizer em mais que uma parte que a única definição de pecado é a transgressão da lei. É algo ativo,
É uma decisão. Eu não quero dizer meramente atos. Nós podemos decidir pecar em pensamentos, óbvio. Mateus, Jesus disse lá no Sermão do Monte, se eu na minha mente pensar, entendeu? Mas eu tenho que decidir alimentar o pensamento. É uma tentação, senão estraga o conceito de tentação também. Eu sou tentado a pensar nisso, se eu cedo, tá bom, deixa eu pensar, tá, sabe? Se eu, porém, desviar o pé, eu não pequei. E ele aqui explicando, desconectar de Jesus para A gente tem que se desligar de Jesus para pecar. E quando você desliga, erra, peca. Muito bem. Alguém de vocês teve uma experiência de ouvir Deus falando ali pela palavra? Quero ver a mão aqui. Depois dos 20 minutos de leitura. É assim, Deus sempre fala conosco pela palavra. Ou seja, Emily fala, alguma experiência, alguém ouviu? Ah, não, é claro, Deus sempre fala pela Bíblia e tal, entendeu? Mas ele lançou a semente, alguma coisa. Alguém de vocês teve uma experiência de ouvir Deus falando ali pela palavra? Quero ver a mão erguida. Que benção. É assim, Deus sempre fala conosco pela palavra. E sabe, quando você bate o olho num texto que você não entendeu, esse é um desafio para você ficar pensando nele um mês. Vai, pesquisa, procura e entende aonde que Deus quer falar com você através daquele texto. Tá? E voltando àquela parte lá sobre diz examinar as escrituras, a instrução que diz, fique nesse texto e não mude mais, é justamente para isso, para impedir que você estude, que você compare, como os bereanos, aqui, um pouco ali. Não, fique só no trechinho, e se você não entender uma coisa, fique um mês pensando nisso. Ellen White diz o contrário lá no Caminho a Cristo, no capítulo que diz expulse a dúvida, instrui, se você não entender uma parte da Bíblia, é um mistério, não sei, não entendo, tá, deixa assim, deixa arquivado, até que Deus ache por oportuno lhe explicar o significado. Humildemente, não fique insistindo, Senhor, mas eu quero esse verso. Me fala, um mês eu vou ficar vendo o que isso quer dizer. Alceno também diz, itálico, não adianta se esforçar para abandonar o pecado durante o dia. O esforço se faz só na oração. A vitória que você vai obter sobre o pecado? Sim, ele diz, mas na oração que você vai fazer esforço. Ora, vigília, a gente acordou às 2 da manhã para fazer vigília e orar, pedir, aí sim pediu, mas só pedir o Espírito Santo, sem ver as condições também e tal, é outra questão. Mas o esforço durante o dia, não. Isso aí é obra, legalismo. Porém, o que diz Ellen White? Não se pode corrigir os erros nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Ela repete 3 vezes a mesma ideia. Tá? É assim que você vai obter vitória. Se esforçar, só assim os 144 mil vão vencer. Tá? Só peixe morto que vai com a maré. Se você quer chegar à fonte do rio, você tem que ir contra a correnteza. Se você for levado pelo dia, não, já que eu orei, agora posso ver novela, ver futebol, depois eu conto para Deus. Cooperar com Deus. Diz a senhora White, se não cooperarmos com os instrumentos celestes, Satanás tomará posse do coração e torná-lo a morada sua. Olha que profundo, não é só uma questão de a pessoa que faz isso vai estar em erro, não, mas Deus vai estar conduzindo a obra, um dia acho que eles vão entender. Não, é mais dramático que isso. Tomar a morada sua, Satanás. Ele também diz, não precisa abandonar pecados para receber a chuva serôdia. Ellen White diz, isso aqui está lá. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. É óbvio, ele entra para limpar. Ninguém pode por si mesmo se limpar para depois ele entrar. Se poderíamos limpar por nós mesmos, então não precisava mais dele. Entendeu? Então não existe esse negócio de que para você receber o Espírito Santo, você não pode fazer isso, não pode comer isso, não pode vestir aquilo, ou você tem que vencer esse pecado para depois você lá. Não é assim. Eu ouvi dizer que nesse WhatsApp me disseram que eles estavam celebrando a vitória que
um departamental de jovens, não sei se é de união ou de associação, falou que vai tornar isso o modo oficial de oração para os desbravadores e jovens, para orarem desse jeito. E eu percebo bastante que esse é o objetivo deles, de que isso seja oficial. E com o pastor Fernando Iglesias, eu acho que realmente não vai demorar. Esperamos que não. Oremos para que o iceberg quebre ao meio, né? Isso seja exposto, desmascarado. A senhora White diz: pouco a pouco, ele, Satanás, tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Quando que estamos vivendo? Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, lá no Apocalipse, né? São espíritos de demônio que fazem prodígios, os que vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. As White também dizem em outra citação que o primeiro passo é o protestantismo, dar a mão ao espiritismo, então juntos vão dar a mão a Roma, lembram? Então isso aqui tem que acontecer de algum jeito. Eu não vejo denominações batista, presbiteriana e tal, assinando tratados com espiritismo, nada assim formal, visível. O perigo do iceberg é que a maior parte do bloco do gelo está embaixo, está submerso, invisível. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Rapidamente adormecendo. Eu repito a frase que eu falei no começo. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Mas como misturaram o erro com a verdade, sua mensagem é de engano como um todo, é um pacote, é de engano. E levará almas para veredas falsas. Tá? O irmão Arsênio parece muito espiritual, um homem piedoso, decente, calmo. Tudo bem, não é contra a pessoa dele, tá? Podem parecer pessoas muito zelosas. Pastor Fernando Iglesias, com certeza, tem falado sobre revivimento e reforma também, em uma certa parte, reforma de saúde, eu não sei até onde ele foi e tal, mas não quero julgar a sua pessoa, é a mensagem, é esse que é o foco. Deve-se lhes fazer oposição, não porque sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidade e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Mateus 6,23. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Se eu tenho toda a luz, Bíblia Ellen White, tudo, ainda mais esse vídeo agora, e continuo, quão grandes trevas serão. Então, como eu disse no começo, pessoas que estiveram nesse movimento agora, quem sabe, ficaram confusas e tem a tentação de já também, se assim também não vou mais orar, não, sabe, e se perde. Olha, para essas eu queria incentivar o seguinte, a forma correta de orar está em toda a Bíblia Ellen White, tem orações na Bíblia aqui, João 17 é uma oração cheia de súplicas, o Pai Nosso, oração modelo, mais que uma vez está apresentado aqui, oração de Salomão, tem Bíblias, orações inteiras, salmos, muitos deles são orações, então não se preocupe sobre a forma de oração, então qual que é o certo? É o tradicional, é esse que é o certo. Não tem por que falar novas teorias, não pedir, não agradecer. E se você quer uma técnica de oração, eu diria o seguinte, na Conferência Geral, o pastor Ted Wilson, eles têm a iniciativa da oração unida. Eu estive lá na Conferência Geral agora e eu vi realmente essa prática que eles têm, que eu acho correta, não vejo nada que a desabone, que nós temos feito aqui de manhã, nas madrugadas, quando a gente ora aqui, não madrugada, mas 6h15 a gente se reúne aqui para orar, oração unida. Resumindo, se forma um grupo e cada pessoa primeiro fala uma pequena frase aqui, ali, acolá, primeiro sobre só frases de adoração, depois confissão, aí só pedidos e só agradecimentos, tá?
Nós não estamos assim restringindo, se alguém falar a gente não vai impedir, mas tentamos direcionar assim como o Pai Nosso, não é para ser repetido mecanicamente, mas é um padrão, assim, um modelo. Primeiro, exaltar a Deus, santificado seja o teu nome. O próprio inário também tem os primeiros 20 hinos, são de adoração, entendeu? E aí depois confissão, e aí pedido e agradecimentos. Isso aqui incentiva, você pode usar isso aí em grupo, tá? E orar dessa forma. Não tem que ser sempre de joelhos, mas sempre que possível, nós devemos ajoelhar, porque realmente isso mostra a nossa submissão. À medida mais que se aproxima o fim dos tempos, e à vista disso aqui ainda mais, Senhor, quero ser submisso, não quero ter uma tal arrogância de achar que eu sou o centro e falar, contar. Não. Ajoelhado para mostrar a submissão, e a Ellen White tem muitas estações que endossam isso. O fariseu foi que falou de pé, eu jejuo tantas vezes, Salomão orou de joelhos, e assim por diante. Tá? Ela fala que essa é a posição correta. Mas ela também diz que não tem que ser sempre assim na oração pessoal, especialmente, tá? Só para deixar isso claro. Se Deus aborrece um pecado mais do que outro, ó, o pinguim aí, ó, do qual o seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade para com Deus. Então, para encerrar esta apresentação, eu coloquei o pinguim que está em cima do muro. Não, mas eu não vou falar isso em público agora porque posso me queimar, eu não sei que consequências vai ter, eu estou com uma perspectiva, sabe, emprego, não sei minha reputação, acho que é melhor não falar nada. Não, o que diz? Numa crise religiosa, isso aqui é uma crise religiosa ou não é? Se Deus aborrece um pecado mais do que outro, do qual seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma crise religiosa, de emergência. Indiferença e neutralidade. Ó. Indiferença é você falar, bom, eles estão errando. Então, neutralidade. Numa crise religiosa, são considerados por Deus como um crime grave, igual ao pior tipo de hostilidade para com Deus. Então, gente, nós não queremos aqui apontar dedo, achar que nós somos melhores, mas nós temos um dever. A Ellen White diz lá, comentando Ezequiel, acho que 33, que diz, te pus como atalaia. Essa palavra atalaia não é meramente os pastores que são atalaias. Todo cristão deve ser um atalaia. Isso é uma expressão de amor. Provérbios diz, se você vê o seu companheiro ir por um caminho errado, salva-o, salva os que estão indo à perdição. Isso é uma real expressão do amor pelo seu próximo. Você alertar ele, cuidado, não faz isso, está errado, olha o que está escrito. Ok? Vamos fazer a oração final? Misericordioso Pai Celestial, nós precisamos realmente de sua misericórdia sobre nós, teu povo, Senhor. Nós todos temos pecado, temos transgredido, estamos longe dos teus preceitos. Perdão por isso, Senhor. Salva a tua igreja, que a advertência possa soar amplamente. Dê-nos coragem para levar esse estandarte da advertência como fiéis atalaias a toda a igreja, à medida que tu abres o caminho pela providência. Que a gente possa crescer rapidamente e avançar nos passos da santificação, Senhor. Queremos fazer parte dos 144.000. Dê-nos motivação. Lembre-nos da Bíblia melódica durante o dia ou outros textos bíblicos, para que a gente possa ser santificado rapidamente pela verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.